Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Que nada vos aborreça ou amedronte. Tudo é mudança. Só Deus é imutável. A paciência leva ao objetivo. Aquele que tem Deus nada falta. Só Deus preenche todas as vossas necessidades. Teresa de Ávila. As variações no temperamento do ser humano constituem uma força predominante através da qual a felicidade e as esperanças dos homens são temporariamente lançadas contra as rochas. Por isso, compreender e controlar o humor é compreender e dominar o eu de maneira efetiva. Explicaremos em primeiro lugar que, em inglês, a palavra para humor é mood, e esta tem relação com a palavra moon, que em inglês significa lua. A força lunar que atua nas marés também afeta o corpo dos sentimentos do homem e altera temporariamente sua natureza emocional. A interação dos corpos emocionais das pessoas no fluxo e refluxo das polaridades positivas e negativas e na justa posição do bem e do mal gera campos lunares em quem está envolvido com as energias psíquicas. O efeito desses campos de força nos que estão sob a influência das suas órbitas assemelha-se ao efeito dos ciclos da Lua. Um dos problemas que as influências lunares acarreta é a tendência que as pessoas têm de se identificar com os aspectos das referidas influências. O estudante da luz deve, portanto, manter-se afastado do mundo das alterações de humor. Deve aprender que, ao sintonizar a consciência com a natureza divina, ele pode reverter a maré do temperamento humano e transformar-se em senhor, e não em escravo dos seus sentimentos. Cultivai o sentimento de desapego do eu. Infelizmente, os que analisam a si mesmos, em geral, não são objetivos no que diz respeito às próprias personalidades. Mesmo os que atuam na área da medicina e da psiquiatria, assim como os que foram treinados nas áreas da psicologia, da filosofia e nas ciências naturais e sociais, raramente conseguem resolver os próprios problemas. Isso acontece porque eles mergulham descuidadamente na lógica subjetiva, deixando que toda perspectiva escape nos assuntos nos quais estão emocionalmente envolvidos. Nós, por isso, defendemos que cultiveis um sentimento ponderado de desapego do eu, principalmente nos períodos críticos em que sois obrigados a perguntar: o que é que está influenciando o meu mundo? Quando conseguirdes reconhecer qualquer problema pelo que ele é e analisá-lo como se estivesse acontecendo com outra pessoa, descobrireis que o problema terá menor influência sobre vós e sereis capazes de vos manter acima da força descendente do humor. Vosso Santo Cristo pessoal e vossa amada presença divina estão ansiosos para que vos torneis mestres do vosso mundo, pois, quando o fizerdes, sereis capazes de perceber nitidamente o que é que age quando forças perigosas, vossas ou dos outros, tentarem arruinar a felicidade espiritualmente progressiva que desejais manifestar. Ousai realizar a vontade de Deus. Como dissemos, a personalidade humana restringe o curso do amor mais elevado à medida que este flui tranquilamente
pelo labirinto pessoal, onde a identificação com o que lhe é exterior faz com que o indivíduo escave as paredes do próprio desfiladeiro. Ainda assim, o poder superior é o poder mais elevado e o amor superior é o amor mais elevado. Ambos podem ultrapassar as margens das limitações autoimpostas, o que abre caminho para que as energias purificadoras do Espírito Santo inundem a alma. A tendência das pessoas de se identificarem com o denominador comum inferior do comportamento humano deve ser reconhecida como o inverso do princípio divino. E não faz diferença se elas se identificam com o pior das próprias ações ou das ações de outras pessoas. Assim sendo, ousar realizar a vontade de Deus deve ser o apelo ardente do homem do Espírito, que superará todos os obstáculos, incluindo os envoltórios de negação tecidos por ele mesmo. Definitivamente a alma roga: quero ser livre. Entretanto, junto com cada novo desafio, ela se defronta com uma porta insondável, cuja aparência misteriosa não se sujeitará ao viajante faminto e sedento. A submissão é graciosa e sólida. O tempo não espera pelo homem, porque o instrumento da oportunidade divina muda. A compreensão equilibrada do amor divino, da sabedoria e do poder deveria manter-se nos períodos de conflito pessoal, assim como nos tempos de mudança social. Aí, então, a intensidade flamejante do cosmo será capaz de consumir os obstáculos no eu e na sociedade, sem destruir a consciência humana em evolução. Mas isso só se torna realidade quando o discípulo está pronto para se manter afastado e se curvar diante da poderosa presença do Eu Sou. Cuidadosamente equilibrado no fio da navalha da razão pura, ele estará pronto, então, para manter a chama da vida, em benefício de muitas almas inocentes. Ele está no mundo, mas não é do mundo, e nessa condição favorável, o discípulo distingue a necessidade de defender seus direitos cósmicos contra as forças que o expoliariam e a toda a humanidade de sua herança divina. Ele sabe que a força necessária para o dia estará à mão quando ele, como humilde filho servidor, pedir auxílio aos céus. O homem que ousa fazer a vontade de Deus não deveria fazê-lo sem a mansidão, pois os mansos herdarão a terra. O tipo de mansidão a que nos referimos é a qualidade da afabilidade que se manifesta nos que conhecem a fonte de sua força e usam o conhecimento não contra outras partes da vida, mas para a libertação de todos. Controlai vosso temperamento com a compreensão divina. Estou perfeitamente consciente de que todos esses assuntos parecem simples e que, a miúde, os indivíduos que leem nossas instruções ficam tão perplexos com a simplicidade que exclamam: "Mas isso eu já sei." Eles quase se ressentem no nosso método de ensinamento que usa a repetição. Mas quero reafirmar que o que conta não é o que sabeis, mas o que fazeis. E se realmente possuís o conhecimento da lei, isso não representará apenas um acréscimo de conhecimento, um livro volumoso cheio de palavras que são retidas parcialmente na memória e processadas para a reprodução imediata, mas sim um estado ativo de compreensão. Contudo, o que possuis adquire o entendimento. Essa é a compreensão divina que assegura o desdobramento individual do poder divino na vontade consciente do homem. Somente a compreensão divina assegura ao homem que ele será capaz de controlar e, finalmente, libertar-se das tendências destrutivas. Essa doutrina do Ahimsa, pureza com relação à vida,
é verdadeiramente um exemplo do esplendor da natureza do Cristo em manifestação. Assim como o arcanjo Miguel e o Senhor Jesus Cristo, nas suas contendas com o mal, não hesitaram em dizer: "Para trás de mim, Satanás", o estudante também não deve hesitar. Ele deve rejeitar as energias lunares que são estranhas à sua natureza verdadeira, quando perceber que está sendo influenciado pelas fases da lua nova, crescente, cheia e minguante. Se quiser ser livre, deve controlar sempre o próprio humor, antes que este o controle. Purificando a alma. As energias lunares podem penetrar o revestimento dos 4 corpos inferiores. Isso causa grande desconforto, tanto psíquico como físico, porque os nervos são temporariamente polarizados para o plano astral. Para se opor a essa influência, comprometei-vos com o Espírito Santo através da prece sincera. Fazei os decretos dinâmicos e invocai a chama violeta transmutadora, para que esta envolva os 4 corpos inferiores. Isso espiritualizará constantemente a consciência, se o suplicante desejar verdadeiramente ser um com Deus. Às vezes, apenas uma mudança no ritmo é necessária para impedir o avanço progressivo do temperamento negativo sobre a psique. Frequentemente, os 4 corpos inferiores precisam de tempo para se recuperar da influência do temperamento, pois, quando são influenciados por raiva, medo, pesar, ressentimento ou sentimento generalizado de irritação, substâncias psíquicas completamente estranhas invadem a alma. A alma precisa de tempo para se desfazer dessas substâncias, assim como o corpo físico para expelir as toxinas. As pessoas que se deixam influenciar pelo humor são frequentemente consideradas pessoas de humor instável. Muitas até mesmo se sentem orgulhosas dessa instabilidade, pois acreditam que, em nome da liberdade, têm o direito de expressar o que quiserem. Mas a lei cósmica demonstra que não é assim. Apesar de certamente terem o direito de agir como quiserem, os que abusam da dádiva do livre-arbítrio não ficam impunes. O controle sobre o eu. Nós, os mestres ascensos, irmãos mais velhos da raça humana, desejamos sempre que os estudantes alcancem o equilíbrio do Cristo, pois sabemos muito bem que um dia todos os filhos da luz estarão em desacordo com o mundo. Quando essa hora chegar, é importante que se tenha avançado na mestria sobre as próprias energias, para que estas não se percam em um momento de descuido. Acreditamos sinceramente que a capacidade de controlar as disposições de ânimo é parte vital para o autocontrole. Isso levará o indivíduo a se aproximar da compreensão e do domínio sobre o eu. Com bastante frequência, até mesmo os estudantes da luz pensam que podem indulgenciar-se no temperamento ou nos estados de devaneio, simplesmente porque é um hábito que aprenderam a apreciar. Na verdade, essa indulgência é muito perigosa, pois a aceitação das disposições de ânimo pode ser confundida com a criação de uma consciência espiritualmente receptiva. Além disso, o envolvimento prolongado da psique nas energias do temperamento diminui grandemente as faculdades de discernimento crístico de alguém. Recomendamos que o estudante seja receptivo, que espere no Senhor e que abra o coração para o que podemos chamar de temperamento receptivo. Com esse estado de espírito, ele pode ser atraído para um estado espiritual mais elevado. Contudo, é preciso ter em mente que as ideias humanas não melhoram porque circularam pela consciência humana. Para que uma ideia ou um estado de consciência mude a polaridade, deve sujeitar-se à vontade superior, ao amor superior.
e a inteligência superior da mente de Deus. Purificai a vossa mente com as chamas de Deus. O magnetismo residual que permanece nas regiões subconscientes da mente pode ser purificado e modificado sem jamais emergir ao nível consciente. Isso é conseguido pelo poder das preces e dos decretos, à medida que o suplicante invoca a chama violeta transmutadora. Quem nunca experimentou as chamas de Deus com o propósito de se auto-aperfeiçoar e de elevar a consciência, não deveria criticar esse método antes de experimentá-lo por pelo menos 6 meses. Ainda assim, se der aos instrutores espirituais pelo menos metade da oportunidade que espera que a vida lhe dê, deveria considerar que talvez sua técnica seja rudimentar ou que esteja demasiadamente denso para fazer ceder a densidade em um período de tempo relativamente curto. Portanto, ele deveria continuar aprendendo e usando as leis de Deus que governam o emprego científico das chamas, em especial da chama violeta. Cada dia é uma oportunidade para a alma conquistar um elemento da mestria eterna. Não passais de um momento para o outro, da oitava humana para a oitava divina, mas passo a passo subireis os degraus dourados da sabedoria. Estudai a vós mesmos para vos apresentar a Deus aprovados. Devotadamente eu permaneço. Lanto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.